Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu quero deixar uma reflexão aqui, em nome de Jesus, bem rápida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Anderson. Quero deixar uma mensagem para você aqui, em nome de Jesus, que se encontra, uma mensagem, não, uma reflexão, para você que se encontra agora, aí, do outro lado aí, no Facebook, no nosso canal do YouTube também, Marcos, capítulo 1, versículo 35, eu quero deixar aqui. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto. Ali orava. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e orava. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Aqui quem orava era Jesus. A Bíblia diz aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, vai nos dizer sobre Jesus. A Bíblia diz que o começo, a caminhada de Jesus começou ali no Rio Jordão, quando Jesus é batizado por João Batista. A Bíblia diz que Jesus vem e João Batista o batiza. E quando ele se levanta das águas, a Bíblia diz assim, que uma pomba vem sobre Jesus, em forma corpórea, e toma conta dele. O céu se abre e o próprio Deus fala: eis aí o meu filho amado, a quem eu me comprazo. E diz a Bíblia que Jesus começa o seu ministério. Então, depois do batismo, a Bíblia diz que Jesus é levado, em nome de Jesus, é levado através do Espírito Santo, é levado pelo Espírito Santo e vai ao monte, é tentado pelo inimigo, é tentado pelo diabo. E a Bíblia diz assim que ele vence o diabo. E as últimas palavras de Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus vence o inimigo ali, o banquete vem e os anjos o servem. Aí diz a Bíblia que Jesus sai do monte, desce, vem, escolhe os seus discípulos, escolhe André, escolhe Pedro, escolhe todos os seus discípulos para começar a sua caminhada sobre a terra. Então vem Jesus com os seus discípulos e entra na cidade de Cafarnaum e ali opera milagres e maravilhas. Aí vai caminhando, passa o dia todo caminhando e vem Jesus e faz mais curas e maravilhas. Então diz a Bíblia que Jesus vem, chega à noite, sobe de novo. A Bíblia diz que numa alta madrugada ou numa madrugada, Jesus vem. Nessa madrugada se separa dos discípulos, os discípulos ficam lá embaixo e Jesus vem numa madrugada e vem e começa a orar. E diz que ele é levado, ele vai para o deserto e começa a orar. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, em nome de Jesus. Diz aqui, Marcos, o Evangelho de Marcos, versículo 35, capítulo 1, diz assim: tendo levantado alta madrugada. Primeira coisa, a Bíblia diz aqui, quem vai orar não é Pedro, não é Tiago, não é André. A Bíblia vai dizer aqui que quem vai orar é Jesus. Primeira coisa aqui, ele diz que ele vai orar em uma madrugada. O que o Senhor quer nesse momento que você está passando de aflição, nesse momento que o mundo está passando, em nome de Jesus, essa quarentena, esse momento que o mundo está passando, o que Jesus quer é que você volte a orar na madrugada. Diz a Bíblia que Jesus vai orar na madrugada, os discípulos o procuram, mas não o encontram. Por quê? Porque era necessário Jesus ir orar na madrugada. Houve uma separação, Jesus teve que se separar dos discípulos. E talvez esse momento que estamos passando é necessário separar. Para o quê? Para buscarmos ao Senhor numa madrugada. Quando fala numa madrugada, porque não é todos que vão buscar numa madrugada. Toda vez que você vai buscar numa madrugada, toda vez que você vai buscar a Deus, Deus fala com você, mas é necessário uma separação. E talvez você não entenda, se afastaram de você. Por quê? Porque o momento agora é o momento de separação entre você e Deus.
Vai dizer que ele estava no deserto, que Jesus se afastou e foi para o deserto. Eu não sei qual o deserto que você está passando. Eu não sei qual a prova que você está passando. Eu não sei qual a luta que você está passando. Mas o momento agora é de você voltar a orar, voltar a buscar. No Facebook, nas redes sociais estão falando, né? Estão falando de uma busca, de um jejum e uma oração. Nós vamos clamar pela nação, nós vamos clamar pelo Brasil. E muitas pessoas estão falando, mas clamar pelo Brasil, vocês vão clamar pelos políticos, vocês vão clamar pelos governantes. Diz a Bíblia em Romanos 13 que toda autoridade constituída por Deus sobre a terra. Nós temos que orar sim. Não interessa se é autoridade A ou B ou C. Nós temos que clamar sim e temos que orar. Porque a Bíblia diz que enquanto o povo estava lá, no deserto, no Egito, sendo assolado, oprimido, a Bíblia diz que o povo orou, clamou e Deus trouxe uma solução. E a Bíblia diz que Deus trouxe uma solução e tirou o povo do Egito, do deserto, tirou o povo da escravidão. E o momento agora é nós clamarmos. E o que Deus quer é que você também busque na madrugada. O que Deus quer é que você se separe. Esse é o momento de você se separar, porque a Bíblia diz que Jesus aqui se separou dos discípulos e foi buscar na madrugada. Por quê? Porque Jesus tinha um plano sobre a terra. E qual é o plano que você tem? Qual é o propósito que você tem? Mas para isso você tem que orar e buscar na madrugada. Aí diz aqui que ele orava. A Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. A Bíblia diz que a oração tem poder. E quando fala de oração é tremendo, irmão. Ouvido pela oração. A Bíblia diz que Ana orou e Deus deu um filho para ela. Não deu qualquer coisa, deu um filho. A Bíblia diz que Ana era estéril. E ela orou ao Senhor. E depois de 25 anos, Deus entregou um filho para ela. E deu um filho chamado Samuel. A Bíblia diz que Samuel, Deus escolheu ele como um profeta. Ele se separou e Deus escolheu ele como um profeta. E nunca mais, depois que Samuel nasceu, Israel foi o mesmo. Nunca mais. Porque ele se levantou como profeta e ungiu um homem chamado Davi, que nós conhecemos a história. A oração tem poder. A oração tem poder de mudar a sua vida, a sua história, a sua família, o seu filho que talvez esteja nas drogas. A oração tem poder de mudar isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas Deus precisa agora de nós. Deus precisa agora que nós venhamos mostrar para o mundo que através da oração que nós somos a igreja de Cristo na terra. O momento agora é de nos unirmos e orarmos ao Senhor. O momento agora é de buscarmos ao Senhor. Não interessa qual que é o ministério que você serve. Não interessa qual a denominação que você serve. Não interessa se você é o pastor, é o presbítero, é o evangelista, é um levita. O momento agora é de nós orarmos. Se juntarmos e orarmos pela nação do Brasil e pelo povo do Brasil. O governo pode falar que essa epidemia, pandemia, como fala, vai durar 3, 4 meses. Mas nós sabemos, se nós clamarmos ao Senhor, Deus pode mudar isso em poucos dias, em poucos meses. Porque nós somos a igreja do Senhor na terra. Eu e você somos a igreja do Senhor na terra. Diz que quando nós clamarmos, quando nós buscarmos ao Senhor verdadeiramente, Ele nos ouvirá. E vai mudar toda essa situação que está acontecendo. E eu quero dizer uma coisa. Que assim como Jesus foi buscar na madrugada, estava orando na madrugada, se nós começarmos a orar separadamente, com o propósito que Deus tem na minha e na sua vida, Deus pode mudar a situação do país e do mundo. Mas isso
Depende de mim e de você. Outra coisa que eu quero dizer para você que está aí do outro lado. Você que é cristão, você que é pastor, você que é presbítero. Depois que tudo isso que está acontecendo, essa pandemia, acabar, se prepare. Porque virá um avivamento sobre a igreja do Senhor. Eita Jesus, virá um avivamento sobre os jovens, virá um avivamento sobre os presbíteros, pastores, virá um avivamento sobre a igreja do Senhor na terra. Virá um avivamento sobre nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus, aqui está a palavra, que eles procuravam Jesus, quando Jesus terminou de orar, a Bíblia diz que houve cura, houve libertação e houve salvação na cidade de Cafarnaum. A Bíblia diz que o leproso foi curado. A Bíblia diz que o paralítico voltou a andar. E a Bíblia diz que muitos viram a glória de Deus e a presença de Deus. Então quero dizer uma coisa para você aqui, para terminar. O momento é de fazermos igual Jesus fez. Tendo se levantado, primeira coisa, você tem que se levantar, porque não adianta. Você prostrado, não tem como você fazer nada. O momento agora é de você se levantar. Primeira coisa. Segunda coisa, ele orava na madrugada. O momento é você voltar a orar na madrugada. Ei, mulher, ei, homem, que está agora aqui, ó, que Deus abençoe a Nair, que Deus abençoe a Fernanda, o Edilson, que Deus abençoe a Nalvinha. O momento agora é de nós nos levantarmos na madrugada, porque nós temos tempo para orar na madrugada. E orarmos ao Senhor, e Deus vai nos revelar coisas ocultas e profundas que ainda não estamos entendendo. O mundo está passando deserto, está passando um momento de aflição. Mas nós temos a solução para o mundo. Oração, jejum e muitas pessoas que estão passando por isso agora. Muitas pessoas estão procurando a Deus. Muitas pessoas que estão passando pelo que o mundo está passando, essa quarentena, estão voltando para Jesus. Deus está trabalhando no meio de tudo isso. Deus está trabalhando nessa situação, mas eu e você temos que fazer alguma coisa, temos que nos levantar. E o momento agora é se levantar e orarmos ao Senhor. E buscarmos na madrugada. Diz aqui o versículo 39, depois que Jesus se levantou, foi lá na madrugada, e ele estava orando, porque é o que eu disse, às vezes Deus está separando eu e você, porque Jesus se separou dos discípulos. Ele estava separado dos discípulos. E às vezes você não está entendendo porque você está separado. Talvez você não está entendendo porque você não pode cultuar na igreja. Talvez você não está entendendo porque você não está do lado do seu pastor, de um presbítero, de uma pessoa que você gosta e ama tanto. Eu queria estar do lado do meu irmão agora. Não, o momento agora é de você se separar e buscar a palavra de Deus. O momento agora é de você se separar, orar na madrugada e buscar a presença de Deus nesse momento. Porque depois que Jesus se separou, depois que Jesus orou e foi ter com seus vizinhos, que a Bíblia diz, Jesus porém lhe disse, vamos a outros lugares. Olha aqui, quando você se levantar, quando você orar na madrugada e buscar o Senhor, Deus vai te levar a outros lugares, para que você possa pregar a palavra de Deus. E Jesus disse, vamos a outros lugares. Lugares que você menos imagina. Quando você começar a orar e a jejuar, Deus vai te levar. E Deus quer te levar a outros lugares que você menos imagina. E Jesus disse a eles, as provações vizinhas, a fim que também ali, pois para isso, eu quero terminar aqui dizendo, Deus não te chamou para você curar ninguém. Deus não te chamou, talvez, né? Cada um tem um propósito. Deus não te chamou para você fazer
maravilhas e milagres. O principal que Deus te chamou foi para pregar a palavra, para ministrar a palavra. E outra coisa, você pregue, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Talvez você tenha pregado e não tenha visto, mas não está acontecendo nada. Se prepare, porque o Espírito Santo de Deus é que está fazendo a obra. Mas Deus quer que você saia do lugar que você está, se levante, busque na madrugada, ore a Ele. Porque Deus tem um propósito na vida de muitas pessoas, e Deus já está te falando aqui, ó, Deus vai te levar a outros lugares para que você possa pregar a palavra de Deus. Como diz o versículo, vai vir provações vizinhas, e quando fala de provações vizinhas, não é provações de longe, é de perto. As pessoas que talvez estejam com você, provações, lutas. Mas Deus está falando, continue pregando o Evangelho, continue ministrando a palavra. Esse é o momento. Eu quero terminar aqui, lendo um versículo da palavra de Deus para você, que se encontra em Marcos também. Marcos capítulo 6, versículo 7. Chamou Jesus aos 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhe autoridade sobre os espíritos imundos. Eu quero ficar na parte B. Chamou Jesus aos 12 e passou-lhe a enviar de 2 em 2, dando-lhe autoridade. Quando você fizer igual aqui, Marcos capítulo 1, versículo 35, se levantar, buscar na madrugada e voltar a orar, o próprio Jesus vai te dar autoridade sobre tudo isso que está acontecendo. Autoridade do céu. Tudo que você faz aqui na terra reflete no céu. Eu quero terminar aqui dizendo, esse é o momento de você buscar o Senhor na madrugada. Esse é o momento de você se levantar. Para você que está afastado, esse é o momento de você voltar para Jesus. Para você que não conhece Jesus, esse é o momento de você entregar a sua vida para Ele. Porque tudo isso vai se passar, menos a palavra. Tudo está se cumprindo. Não adianta brigarmos nas redes sociais. Não adianta, queremos discutirmos nas redes sociais quem está certo, quem está errado. Porque tudo isso, a Bíblia diz, iria acontecer. Tudo isso que está acontecendo é permissão de Deus e Deus está no controle. Mas para você que é cristão, o momento agora é de se levantar, orar na madrugada, que Deus vai te dar estratégia, que Deus vai te dar discernimento e sabedoria. Porque se Jesus, que é Jesus, foi orar, imagine nós. Imagine eu e você. Então que você, nesse momento, você se junte num só propósito de oração e jejum. E que nós venhamos orar pela nossa nação, venhamos orar pelas famílias, venhamos orar por todos no Brasil e venhamos clamar para que tudo isso venha nos mostrar o quanto precisamos de Deus, para que tudo isso venha nos mostrar o quanto somos falhos e pecadores e sem Deus não somos nada. E que a nossa única preocupação seja a salvação. Porque se Jesus voltar hoje, será que eu e você estamos preparados? Se Jesus voltar hoje, é o que eu costumo dizer. Se Jesus olhar para você agora, o que ele vai falar de você?
Será que Jesus vai falar como diz lá no livro de Gênesis? Adão, Adão, aonde você está? Ou Jesus pode falar como diz no livro de Jó? Tá vendo o meu servo Jó? Essa noite, como é que Deus, se ele olhar para você, como que ele pode falar lá do céu? Porque eu falei, tudo que você faz aqui reflete no céu. Como Deus pode te olhar? Como ele vai estar te olhando lá do céu? Será que ele vai te olhar igual em Gênesis? Adão, Adão, aonde você está? Ou ele vai olhar lá no livro de Jó? Ou ele vai olhar no livro de Jó? Tá vendo meu servo Jó? Então esse é o momento de você tomar uma decisão. Mais uma vez, você que está afastado de Jesus, volte para Jesus. Você que não conhece Jesus, aceite Ele como seu único, suficiente Salvador. E você cristão, que está caminhando com Cristo, está aí na sua casa orando, jejuando, louvando ao Senhor, fazendo as lives, né, na semana toda. E você que também está desanimado, levante, ore na madrugada, busque ao Senhor, que Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para sua família, para sua vida. Ele tem o melhor para você. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que o meu e o seu. E que antes da fundação do mundo, o próprio Deus nos escolheu. A Bíblia diz no livro de Gênesis que quando Deus olha para a terra, Ele fala, haja luz. Por quê? Porque a terra estava em trevas, estava numa profunda escuridão. E nós sabemos que a luz lá de Gênesis era Jesus. Que a luz de Gênesis lá era Jesus Cristo. Aquele que morreu por mim e por você. Aquele que em momento algum foi crucificado na cruz. Em momento algum desistiu de mim e de você. Em momento algum ele olhou para trás. Em momento algum ele viu obstáculos. Mas ele morreu por mim e por você e ressuscitou ao terceiro dia. Irá voltar. Aproveita que agora ele é advogado. Porque depois que ele vir buscar a igreja, ele será juiz. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério. Que Deus abençoe a sua família. E fique com essa palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Tendo se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus se levantou na madrugada e foi orar. E se separou de todos que estavam ao seu lado para orar e para buscar ao Senhor. Esse é o momento de nós orarmos e buscarmos ao Senhor e pedirmos entendimento e sabedoria para Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a Nayara Ferreira, Deus abençoe a Nalvinha, a pastora Michele, Deus abençoe a vida dela, a Dinair, Deus abençoe a Fernanda, que Deus abençoe o Edilson, Amaral, a Cida, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. E fiquem na paz do Senhor Jesus.